Pronto. Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, boa noite para quem chegou agora ou chegou antes. Esses eventos online a gente tem que se acostumar, então sempre fico falando boa noite várias vezes. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui. É com bastante orgulho e hoje não somente eu que vou falar, mas sim a Lara e a Maria Rita, que são alunas do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe e que integram a nossa ação de apoio pedagógico, e, claro, a professora Érica, professora do Departamento de Relações Internacionais também, aqui da UFES, junto comigo, e atualmente ela está como coordenadora da Coordenação de Relações Internacionais da universidade. O nosso trabalho aqui se complementa, mas são duas esferas diferentes. O Departamento de Relações Internacionais da UFES é uma coisa e a Coordenação de Relações Internacionais é outra. Hoje é a mesa inicial, nós teremos essa mesa de hoje, outra na próxima quinta, depois na quinta que vem, salvo engano, dias 6 e dia 13, agora de agosto. E essas 3 mesas, elas compõem esse evento, intitulado Internacionalização da Educação Superior, uma possível reflexão crítica, E essas 3 mesas, elas têm um objetivo duplo, O encontro de hoje, principalmente, ele tem um objetivo que talvez seja diferente com os próximos encontros, Por quê? Como o próprio título fala, hoje a gente vai ter aqui uma apresentação, uma forma geral. Claro que a gente não vai ficar muito focado em critérios burocráticos, para não ficar extremamente cansativo, extremamente penoso, mas esse evento de hoje é uma tentativa da gente, e quando eu falo a gente, eu estou falando da minha pessoa e do grupo de ação de apoio pedagógico sobre internacionalização da educação superior, da gente externalizar e mostrar um pouco do trabalho que foi feito ao longo do último ano. O nosso trabalho começou em outubro do ano passado, não parou em meio à pandemia, depois a Lara e a Maria Rita vão falar um pouco disso, e a gente está completando um ano agora dessa ação, então é muito gratificante, e quando eu pensei na fala de hoje, eu pensei assim, seria muito legal ter a participação dos próprios alunos em si, que são alunas, no caso, que são o principal ponto, não só dessa ação de apoio pedagógico, mas de todas as ações pedagógicas da Universidade Federal de Sergipe, de uma maneira geral, tá? Eu queria aqui, claro que eu não vou ficar me estendendo muito, mas a nossa ação, ela faz parte de um edital, de uma iniciativa da própria UFES, E eu acho interessante deixar isso bem claro, porque uma das coisas interessantes que eu vi, tendo acesso ao nosso sistema, é que tem muita gente de outras universidades e de outros cursos aqui hoje, além da própria UFES, eu vi inscrição da Federal do Piauí, eu vi inscrição da USP, Federal de Santa Catarina, a própria UNIT, Universidade Tiradentes, e tem muita gente também que não está ligada diretamente às universidades. Eu vi que tem gente ligada à prefeitura, ao município, às secretarias, o que é muito legal, É uma ação, o que a gente vai tratar aqui hoje, esse evento, tem o apoio da Prograde, da Proeste, da própria Universidade Federal de Sergipe, e eu queria agradecer aqui nominalmente, eu sei que não é somente ele que está por trás disso, mas tem um esforço muito grande por parte do Lucas, o Lucas Miranda Pinheiro, que é meu amigo, meu colega de departamento, aqui no departamento de RI da UFES, e quem foi inicialmente que falou sobre o edital e avisou sobre a oportunidade. Então, de certa forma, o fato desse evento estar acontecendo aqui hoje é, em parte, também em virtude do convite do Lucas. Queria agradecer, claro, e já agradecendo a participação da Érica, a Érica, que é
A gente brinca às vezes falando que às vezes não, que é a nossa decana aqui no Departamento de Relações Internacionais. A Érica é a professora que está há mais tempo no curso, e é muito bom contar com a participação da Érica aqui hoje, que atualmente está na coordenação de Relações Internacionais da universidade, e a gente vem tentando estabelecer esse diálogo, né, que é bastante importante. Eu também queria agradecer, eu sei que é um pouco chato, vai falar, Cairo, pare de falar, por favor, mas é um trabalho de um ano, eu quero que vocês me entendam também, então eu não gosto de deixar ninguém para trás ou não mencioná-los. Então eu queria agradecer Eduardo, Milena, Lara, Amanda, a Maria Rita, a Dani, Dainara, Larissa, Constança, Angel e Adrian, que foram os 11 que acompanharam o trabalho ao longo desse ano, desse processo, tá? Então, hoje, o nosso intuito aqui, para quem é de fora, principalmente, e para quem não está no nosso grupo em si, porque eu sei que tem vários alunos do próprio curso de RI da UFS, é para a gente mostrar um pouco do que vem sendo feito, né, um pouco do nosso trabalho, e claro, obviamente, problematizar um pouco o tema da internacionalização de ensino superior, né, em termos conceituais, digamos assim. Acho que a Lara e a Maria Rita vão falar algo em torno disso, qualquer coisa eu posso complementar. E depois a própria Érica vai falar um pouco e de forma mais específica, né? No curto período, agora eu não vou precisar, eu acho que é desde março, Érica, se eu não estiver enganado, ou abril, enfim, bem no período da pandemia, é o período em que a Érica está na coordenação de relações internacionais. Então, a nossa fala aqui terá dois momentos, primeiro Lara e Maria Rita, e qualquer coisa eu complemento depois, e por fim, a Érica vai falar um pouco sobre a internacionalização de ensino para a própria Universidade Federal de Sergipe e o que vem sendo feito, o que vem sendo trabalhado e como a universidade vem enxergando esse tema de grande importância. Então, eu reitero aqui meus agradecimentos a todos, a todas que estão aqui hoje, principalmente Lara, Maria Rita e Érica, que vão dar sequência aqui à minha fala. E, enfim, depois a gente vai ter, em alguns minutos que restar, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, se precisar do contato ou alguma coisa assim, a gente tá aberto para dialogar, porque a universidade precisa disso ainda mais nesse momento, tá bom? Então eu vou passar a palavra, primeiro é a Maria Rita, não é? Isso. Maria Rita, só para te avisar, Maria Rita, que seu microfone está desligado, aí agora ligou, depois a Lara e por fim Érica. Enfim, obrigado. Maria Rita, a palavra é sua. Boa noite a todos. Como o Caio falou, meu nome é Maria Rita, eu sou aluna do segundo período de Relações Internacionais. Eu vou apresentar para vocês de forma introdutória um pouquinho do que a gente tem feito na nossa ação. Só para falar que a nossa ação de apoio pedagógico é uma parceria com as pró-reitorias de graduação e de pós-graduação e tem como objetivo melhorar a qualidade dos cursos da UFES, com ênfase, no nosso caso, nas demandas de internacionalização da universidade. O nosso principal objetivo é entender a situação da internacionalização da universidade, coletar dados sobre a mobilidade acadêmica, fomentar debates teóricos sobre o tema e difundir mais informações para toda a comunidade no geral. Para isso, a gente começou a discutir conceitos iniciais sobre mobilidade acadêmica, sobre internacionalização, etc., e a sua relevância para o ensino superior. Nesse sentido, a gente dividiu o grupo em GTs de trabalho para fazer com que os nossos propósitos fossem atingidos. E esses grupos de trabalho tinham as seguintes divisões. Nós iríamos coletar de acadêmica, iríamos também mapear resoluções de políticas de internacionalização de outras universidades brasileiras e, além disso, fomentar eventos e outras formas de interação com a comunidade acadêmica através das mídias sociais. Ao longo desse processo, uma coisa que é bastante
bacana de chamar a atenção é a nossa comunicação com a CORE, que é a Coordenação de Ações Internacionais da UFES, porque ela foi muito importante nesse processo, porque através das nossas reuniões com a CORE, nós podemos entender melhor como estava o estágio de internacionalização da UFES. Eu vou dar uma ênfase aqui na coleta de dados, porque eu sou do grupo da coleta de dados, então vou puxar a sardinha para o meu lado. Ela era focada na coleta de números sobre mobilidade acadêmica, então a gente gostaria de saber quantos estudantes vieram para a UFES, quantos estudantes foram para o exterior fazer mobilidade acadêmica, quais as principais universidades parceiras, etc. Com esses dados, nós temos o objetivo de criar dados, criar gráficos, na verdade, baseados nesses dados para dar um maior retorno para a comunidade. Para isso, nós dividimos 2 grupos de trabalho, como eu já falei, e a coleta de dados sobre a pós-graduação foi realizada através de e-mail, e cada programa foi contatado através de e-mail. Já na graduação, nós fizemos isso presencialmente junto à CORE e também ao DAA. Nesse sentido, acho que é interessante falar um pouco sobre as dificuldades, algumas críticas que o nosso trabalho encontrou por meio ao longo do caminho, né? Sobre a coleta de dados, algumas dificuldades foram alguns problemas de comunicação e algumas informações um pouco difusas no processo. Além disso, principalmente a coleta de dados da graduação, que é o grupo do qual eu faço parte, obteve dificuldade de mapear essa questão antes do Ciências Sem Fronteiras. Porque antes do Ciências Sem Fronteiras, esses registros eram feitos nos históricos dos alunos, e isso faz com que a aglutinação das informações seja um pouco dificultada, porque a gente vai ter que ir em cada histórico de aluno, etc., ver se teve mobilidade, então isso dificultou um pouco o processo. Além disso, uma dificuldade do nosso grupo foi identificar a natureza dos convênios, se eles são ativos, qual a natureza, se é de mobilidade acadêmica, se é somente de rede de pesquisa, se envolve professores, etc. Além disso, houve também uma dificuldade de mensurar dados não tão palpáveis, como a publicação de artigos em periódicos internacionais, a mobilidade do corpo docente e o firmamento de redes de pesquisa com outras universidades de outros lugares. Mas, para diversificar um pouco essa questão, acho interessante a gente falar também de outras ações realizadas, porque o nosso grupo não ficou restrito à coleta de dados, é claro. Nosso primeiro evento foi História e Mito, a Epopeia Cultural dos Povos, com a professora Cristina Ramalho, do Departamento de Letra, e aconteceu no dia 13 de dezembro do ano passado. Ele teve como principal objetivo expor sobre o gênero literário épico e sua relação com a história dos povos, a mitologia, etc., uma tentativa de expandir o nosso conhecimento e a nossa conexão com esses povos. E, além disso, a professora Cristina Ramalho também apresentou sua experiência com a rede de pesquisas dela sobre o gênero épico. O nome do grupo, o nome do centro que deu origem, que foi originado com essas redes de pesquisa, é o Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos. Então, a gente também ouviu um pouquinho da experiência dela com isso, como foi o firmamento das redes de pesquisas e a origem do centro, etc., que também foi muito enriquecedor. Depois disso, nós tivemos uma conversa com o ex-assessor de mobilidade estudantil da UNIT, o Rafael Baldrighi, no dia 6 de fevereiro, e com ele nós fizemos essa conversa junto com a CORE, e com ele nós discutimos os termos práticos e institucionais da internacionalização, já que o trabalho dele consistia basicamente nesses assuntos lá na UNIT. De forma mais recentemente, nossa última ação foi o Experiências Internacionais, foi a primeira edição, com o egresso do curso de Relações Internacionais Vinícius Cruz Campos. Ele deu uma palavrinha para a gente sobre a experiência dele com mobilidade acadêmica, tanto na graduação quanto no mestrado dele, agora na Alemanha. E com esse tipo de evento, nós tínhamos o objetivo de criar um ambiente confortável para alunos e pessoas que fizeram mobilidade acadêmica, para sanar dúvidas, entender qual a importância acadêmica e pessoal que essa experiência teve, e criar um ambiente mais de diálogo mesmo, um pouco menos formal. Disso também acho que seria interessante falar sobre o impacto da pandemia na nossa ação, porque algumas ações que só eram feitas
através do contato presencial, foram prejudicadas, principalmente a coleta de dados da graduação, né, porque essa consulta era feita ao CORE e ao DA de forma presencial e teve de ser interrompida, mas não somente isso, como outras ações também tiveram seu desempenho um pouco prejudicado por conta desse contexto. Acho que agora seria interessante falar um pouco sobre os progressos e as contribuições da ação, né, sem querer soar um pouco pretensiosa, mas falar sobre as coisas que a gente achou que fomentou, etc. Primeiro, acho que as ações realizadas, né, junto à comunidade, os eventos, os ambientes criados de conversa, etc., a discussão de termos, de temas, né, na teoria sobre o assunto também. Para a CORE, creio eu que houve uma aproximação da CORE com os estudantes, o que foi interessante para a organização, e também a gente incitou a reflexão dentro da própria CORE sobre o que é que estava fazendo, as práticas que foram acertadas, o que podia melhorar, possíveis caminhos nesse sentido. Para o grupo, eu creio que a ação, o projeto, né, ajudou a gente a ter uma noção mais global da internacionalização na UFES, no sentido de que a gente entende melhor o papel dos departamentos, o papel dos professores, o papel da CORE, o papel do DAA, não é algo unilateral, agora a gente entende a questão um pouco mais no todo. E, por si só, o projeto é um esforço de autocrítica, né, da universidade, da comunidade acadêmica, para entender o que a gente já fez, qual o estágio de internacionalização da universidade, quais os possíveis caminhos para, assim, formar uma política de internacionalização mais assertiva e mais eficaz para a própria universidade e principalmente para a comunidade acadêmica em si. Agora, já introduzindo um pouquinho da fala da Lara, no começo, né, pré-pandemia, a gente focou um pouquinho nos conceitos mais preliminares de internacionalização, né? Qual é a sua importância para o ensino superior, e a gente entendeu essa internacionalização como o quarto pilar, né, junto com ensino, pesquisa e extensão, que são fundamentais para as universidades. Além disso, a gente também viu um pouquinho do histórico da internacionalização no ensino superior e como ele se desenvolveu no Brasil até então, né, como ele ganhou força a partir da década de 70. Mas, para essas discussões um pouco mais teóricas, né, eu vou deixar a Lara se alongar um pouquinho mais nisso, e que aí ela vai apresentar um pouco do que foi realizado depois da pandemia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara, eu sou aluna do 4º período de Relações Internacionais da UFES, da Universidade Federal de Sergipe. E, bom, como a Maria Rita falou, nesse primeiro momento, né, nós estudamos alguns conceitos preliminares acerca da internacionalização do ensino, ao passo que também atuamos em alguns projetos, né, conjuntamente com o CORE. Durante esse período em quarentena, a gente teve que se adequar, né, se ajustar, como todos os outros estudantes, professores, etc. Então, apesar desse contexto e dessas limitações com o distanciamento, o grupo continuou tendo contato com o CORE, principalmente a partir do contato do vínculo entre o professor Cairo e a coordenadora do CORE, a professora Érica. E durante esse período, nós também nos aprofundamos em alguns debates teóricos, porém agora a gente estava com um foco mais crítico, um viés mais crítico. Então, o nosso foco central das nossas reflexões, passou a ser a lógica que rege atualmente a internacionalização do ensino. Então, qual a relação que existe entre as instituições, entre os pesquisadores, os alunos, as empresas e o Estado, né? Então, nesse mesmo momento, agora em quarentena, a gente se debruçou em conceitos como geopolítica do conhecimento, mercantilização do ensino, fuga de cérebros, internacionalização passiva, internacionalização ativa. E nós visualizamos, né, primeiramente, que a geopolítica do conhecimento, primeiro conceito, eu queria ter um editor aqui para colocar para vocês o nome, para ficar uma coisa bem mais esquematizada. A geopolítica do conhecimento, ela está diretamente atrelada ao lugar que determinados países podem ocupar no sistema internacional a partir do controle da produção de conhecimento e informação.
Então, há um interesse desses países de obter uma posição privilegiada na divisão internacional do trabalho, né? E isso é feito principalmente a partir desse controle, desse conhecimento, dessa informação. Então, essa é uma das principais preocupações das elites políticas dos países hegemônicos hoje, obter uma posição de destaque, né, nesse processo de produção de conhecimento. Então, além disso, a geopolítica do conhecimento, ela tem esse alicerce no caráter estratégico, né, do conhecimento, principalmente do conhecimento técnico-científico, porque o conhecimento técnico-científico, ele em si já é uma riqueza. Porém, ele aproxima muito mais, ele estabelece muito mais uma relação estreita com as corporações, as grandes corporações transnacionais. E, do ponto de vista prático, a geopolítica é aplicada às instituições de ensino, ela pode ser utilizada de uma forma mais pragmática também, porque ela pode aumentar o grau de influência de uma determinada instituição, uma influência que perpasse, né, um caráter mais geográfico, mais atinja um caráter político, um caráter social e um caráter principalmente econômico. Então, a geopolítica do conhecimento, ela também tem influenciado muito a mobilidade estudantil, o número e o sentido da mobilidade estudantil. A gente percebe que há uma hierarquização dos destinos, né, uma tendência, então, há essa polarização assim, das preferências dos estudantes. Os Estados Unidos, ele se beneficia assim, diretamente dessa hierarquização, porque ele é o principal território hospedeiro desses estudantes estrangeiros. Só para vocês terem uma noção, 21% dos estudantes estrangeiros no mundo estão nos Estados Unidos, então isso é um número bastante grande, né, para um único país. Outros países que têm muito destaque também é o Reino Unido, a Alemanha, os países da Europa. E também a Austrália, que nos últimos 10 anos, assim, ela teve um crescimento exponencial, aumentou demais o número de estudantes lá, mas isso se deve também principalmente às políticas públicas, né, que eles promoveram de atração desses estudantes, de facilitação, de concessão de visto, todas essas coisas que influenciaram. Além da Austrália, nós temos a China, o Japão, então todas essas 3 macro-regiões, que no caso são os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o leste asiático e a Austrália, elas configuram, né, elas têm o total de 62% dos estudantes estrangeiros. Gente, é importante lembrar que esses dados que eu estou falando aqui para vocês são dados de 2011. Então, assim, muito provavelmente esses dados mudaram, certo? Não acredito que mudou abruptamente, porque isso é uma tendência. Então, possa ser que aumentou, possa ser que diminuiu, mas acredito que nenhum dado mudou drasticamente. Então, é importante frisar aqui também que, por mais que alguns países, né, da periferia do sistema mundo tenham incorporado melhorias à questão de habitação, questão de alimentação, de vestuário, coisas, necessidades básicas, né, não há uma difusão verdadeiramente universal das variáveis chaves do conhecimento. E essas variáveis chaves, eu estou falando de um ensino de qualidade que atinja todos os níveis, certo? De educação. Então, desde uma educação primária a uma educação superior. E, não, além dessa variável-chave, né, que é uma educação mais universal, não tem também a implementação de centros de pesquisa, então, implementação de centro de pesquisa, o desenvolvimento de toda essa infraestrutura que a gente sabe que é importante na pesquisa. E até mesmo não há democratização de veículos de produção de conhecimento, de informação. Então, esses fatores, eles influenciam diretamente na preferência e no sentido dos estudantes enquanto estão fazendo mobilidade estudantil, né? Além disso, o quadro da internacionalização, ela perpassa também outros conceitos importantes, como internacionalização ativa e internacionalização passiva. Então, o que seria isso? A internacionalização ativa, na verdade, voltando, a gente tem que entender que a inserção internacional dos países no setor educacional, ela se dá de uma forma diferente, certo? Então, com os países do centro, você percebe que há uma inserção mais ativa,
Por quê? Porque eles implementam políticas públicas justamente para receber esses estudantes, para acolher esses pesquisadores, esses acadêmicos. Eles ofertam serviços, né, educacionais no exterior, eles criam campos de universidade no exterior. Então, tudo isso é muito importante para você ter uma inserção internacional da educação muito mais ativa. Enquanto que os países da periferia, que são os países que apresentam uma inserção mais passiva. Então, esses países da periferia, eles estão muito mais voltados para a emissão, ou seja, para a saída de acadêmicos do país. A gente vê isso aqui muito no Brasil, né? Porque o que mais os estudantes querem é bolsa para estudar fora. Então, a gente percebe essa diferença, né, na inserção internacional, até mesmo para os pesquisadores que saem para esses grandes centros, justamente para investir no desenvolvimento de uma elite intelectual capaz de influenciar mais os ciclos de modernização nacional, né? Então, esse processo também leva a gente a outro conceito importante, que é o conceito de fuga de cérebros. Esse conceito em inglês é brain drain, e ele está associado, no caso, à saída dessas pessoas com mão de obra qualificada. E quando eu digo mão de obra qualificada, são pessoas que têm mais de 16 anos de estudos formais para países do centro do capitalismo. Então, esse tipo específico de fluxo, ele está estreitamente ligado a esses circuitos de produção, né, do conhecimento, e é causada pela essa oportunidade de inserção e também pelo fato que esses países do centro, eles detêm essa capacidade de absorção dessas pessoas. Essa fuga de cérebros, ela tem um caráter muito problemático, porque ela representa uma perda significativa do capital humano que alguns países da periferia detêm. Então, assim, de todos os recursos que a gente tem, pessoas com alto grau de conhecimento, de especialização, é um dos recursos mais escassos que esses países têm. Então, uma determinante, né, para que, é muito importante, porque é uma determinante para que esses países, eles superem a condição de marginalidade tecnológica, científica. Por isso que é problemático. Além desse ONU que eu falei de perda, né, de capital humano, se a gente pensar também a longo prazo, né, haverá uma falta de profissionais que poderiam dinamizar esses circuitos nacionais de produção de conhecimento. Então, quando eles saem, fica muito mais difícil que isso ocorra. Em contrapartida, há um ganho líquido, né, porque um ganho líquido humano, porque essas pessoas vão para outros países e esses estados sequer financiaram, digamos assim, essa educação. A gente pensa em uma pessoa que estudou, por exemplo, aqui no Brasil, e estudou a vida toda em escola pública, foi para a universidade pública, e quando ela se forma, ela vai trabalhar fora. Então, você veja que o país hospedeiro, ele não investiu nessa pessoa que está no seu Sistema Nacional de Inovação, né? Então, por isso que a fuga de cérebros tem um caráter problemático. Então, a gente percebe que a internacionalização nos moldes atuais, né, ao invés de contribuir para o desenvolvimento das nações como um todo, ela é realizada pela mercantilização do ensino e, ou seja, a partir disso, ela parece concentrar mais ainda esse fluxo de indivíduos que participam ativamente da produção de conhecimento. Por fim, a gente viu outros fatores também de poder, né, que estão envolvidos nessas questões do fluxo de alunos universitários, e outras questões importantes são a questão do território, a proximidade. Então, isso influencia bastante quando uma pessoa tem essa mobilidade, né, acadêmica, internacional. É muito mais comum que o aluno ele vá para um país mais próximo do seu. Também o caráter estratégico do aprendizado da língua. A gente sabe que a língua é um instrumento de poder, então, quando a pessoa sai para outro país para estudar a língua, ela acaba sendo como ela acaba servindo justamente como uma estratégia desse país, né, de de uma maior influência econômica, geopolítica e social. Bom, deixa eu baixar aqui. Diante de todos esses conceitos que eu falei aqui para vocês, a gente
pensou em compartilhar isso de alguma forma, né? E até também movimentar mais as redes sociais. Então, a gente achou que seria perfeito compartilhar isso nas nossas redes sociais em formato de glossário. Ou seja, a gente estabeleceu um glossário com conceitos importantes e 2 desses conceitos já foram postados, que foi o de internacionalização e geopolítica do conhecimento. Para quem não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é @ufesinternacional. Se você não segue, siga, a gente está atualizando semanalmente. Além disso, também a gente teve uma ideia de fazer um boletim de notícias quinzenais que contemplasse informações pertinentes desse tema. Por exemplo, agora, nessa situação de pandemia, como é que fica, né? Os estudantes que estão fora do país, então a gente está tentando coletar essas informações e passar para vocês a partir desse boletim. Estamos muito felizes porque a gente está percebendo que o engajamento está bom, então as pessoas estão curtindo, estão compartilhando. Isso é muito importante. Se vocês tiverem alguma reflexão, quiserem propor para a gente algum debate, fiquem à vontade para chegar lá no direct e comentar com a gente. Até mesmo, não sei se isso é permitido, se Cairo até permite fazer isso, mas eu estou falando. Até para debater com a gente, não sei, expandir, né, os horizontes. Todo mundo pode acrescentar alguma coisa. Então, além disso, também agora, com um projeto mais recente, a gente iniciou um estudo que perpassa esses conceitos que eu falei para você também, porém agora com um recorte mais definido. Então, a gente pensou em estabelecer uma comparação entre a internacionalização em um âmbito global e a internacionalização em um âmbito regional. Então, essa internacionalização, essa perspectiva de uma internacionalização global, ela seria vista através das instituições, das organizações internacionais, e a internacionalização trabalhada pelo âmbito regional através do Mercosul. Mas, como eu falei para vocês, são só estudos iniciais, a gente está ainda escrevendo, debatendo, pesquisando sobre. E no mais é isso. Obrigado, Lara. Agradeço bastante, Lara e Maria Rita. Vocês estavam preparadas. A gente ficou muito feliz. A Érica vai saber porque ela é professora também. Quem aqui é professor ou vai ser, algum dia vai saber que é muito gratificante ver os alunos falando. Então, parabéns. Antes de passar a fala para a Érica, eu queria só adicionar um ponto aqui, até porque no início da minha fala eu disse que pessoas de outros cursos e outras universidades se inscreveram. E isso pode parecer algo sem grande importância, mas por quê? Porque o tema aqui, o tema da internacionalização da educação superior, eu acho que ele é novo, pelo menos para mim é novo, para Maria Rita, para Lara, de certa forma para a Érica também. É um tema novo para a gente. Por quê? É interessante verificar que este tema, que se chama internacionalização da educação superior, não tem muita gente das relações internacionais estudando ele. Isso que é interessante. Quando você vai para a literatura, quando você vai pesquisar, tem muito mais gente da área de educação pesquisando internacionalização de ensino do que gente das RI pesquisando internacionalização de ensino. Esse é um ponto que, nesse pequeno tempo que a gente vem pesquisando, a gente achou isso bem relevante, né? Não é um tema circunscrito ao universo das relações internacionais. Mas como a Maria Rita e a Lara falaram, como nós estamos num curso de RI, né, e eu enquanto professor, a gente sabe algumas coisas, mas muita coisa a gente não sabe, obviamente, e usando a mesma expressão que a Maria Rita disse, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem tentando trabalhar com a internacionalização da educação superior, tendo também um ponto de vista teórico, conceitual das relações internacionais. O debate aqui é muito longo, eu não vou me estender, tem gente que fala que RI já é uma área autossuficiente, tem gente que fala que não, mas existem vários conceitos, várias teorias que a gente está tentando trabalhar. Quando a Lara disse, por exemplo, sobre geopolítica do conhecimento, internacionalização passiva, ativa, tem uma série de problematização das RI que a gente vem tentando abordar, né?
E o título desse nosso evento, de uma maneira geral, é internacionalização de um ponto de vista crítico, né? Por que isso também? Porque ao longo das nossas pesquisas e tudo mais, e eu sempre falo que debater conceitos é cansativo, mas é extremamente importante, porque não tem como a gente debater políticas de internacionalização se a gente não entender o que é internacionalização. Isso é muito importante, né? O que a Lara falou, às vezes o entendimento do Banco Mundial a respeito de internacionalização da educação superior é diferente do que o governo brasileiro entende por internacionalização da educação superior, do que o Mercosul entende por internacionalização da educação superior. Então, por isso que é interessante debater o conceito. É isso que a gente vem fazendo também, como modo, né, de tentar problematizar, e claro, a participação dos alunos, da Lara, da Maria Rita, aqui hoje, é um pouco isso também, né? Soa um pouco estranho quando a gente fala de apoio pedagógico, e muita gente fala assim, Caio, apoio pedagógico é extensão? O que é? Não é extensão, não é ensino, não é pesquisa, né? É algo novo, né? É um outro pilar, já que a Maria Rita disse que a internacionalização, e isso está na literatura, a internacionalização hoje é vista por vezes como o quarto pilar da universidade. Existem várias outras iniciativas, outras atividades, e no nosso caso, na UFES, a ação de apoio pedagógico também talvez vai ser uma questão à parte ali, né? Então, o que a gente fez? A gente tentou juntar essa ação específica junto com uma problematização maior sobre internacionalização da educação superior. E para a gente do universo das relações internacionais, é um tema, eu não vou dizer novo, né? Quem pesquisa isso, e garanto que aqui tem gente que pesquisa há muito mais tempo, a questão de internacionalização alguém passa o link para a Érica, por gentileza, deixa eu ver se talvez eu tenha aqui, Érica. Não tem problema. Cairo, se você puder passar para o WhatsApp do Lucas, eu te agradeço. Eu passo. Eu acho que meu telefone vai descarregar aqui. Sem problemas. Eu já estou terminando, eu já vou te passar. Passei para ele. Pronto. E essa questão da internacionalização, ela tem que ser vista também como um aspecto, para nós das relações internacionais, como um aspecto que vai diferenciar os países, diferenciar determinados atores. Acho que isso, na fala da Lara, é bastante impactante, né? Quando ela falou, por exemplo, sobre a questão dos Estados Unidos, da Alemanha, países que têm uma atuação mais numerosa nesse sentido, né? Claro que a Lara estava falando somente da questão da mobilidade, mas é algo importante, né? Porque o que eu estou querendo dizer aqui? A internacionalização do ensino superior, ela pode, e por vezes, ela é usada pelos países também como instrumento de poder e diferenciação entre os países. Acho que isso que é importante, né? Então, só para finalizar e passar a palavra para a Érica, a gente vem nesse sentido, e aqui quem entrou aqui hoje falando, eu vou saber, eu vou entender o que é essa tal de internacionalização da educação superior. A gente não sabe. Existem várias definições, vários conceitos, a literatura trabalha, mas é uma terminologia muito complexa, né? Tem gente que fala que é um quarto pilar, tem gente que fala que é uma série de atividades de serviço que vai apoiar o ensino, a pesquisa, a extensão. Mas uma coisa, e aqui eu finalizo a minha fala e já passo para a Érica, internacionalização da educação superior não é somente mobilidade de estudantes. Acho que esse é um ponto importante, né? Pode parecer óbvio, mas não é, né? E por isso, retomando a fala da Maria Rita, por isso que é tão difícil ter dados, por vezes, e entender não só o papel da UFES, mas de várias instituições de ensino superior no Brasil, o que seria, né, como mapear, como fazer um levantamento sobre isso. Por quê?
Quando um aluno sai, vai para outro país, quando vem alguém de fora, isso, por vezes, é mais fácil de ser verificado. Mas, se um professor vai fazer pesquisa fora, vai fazer um doutorado sanduíche, se há publicação de um artigo de um professor numa revista internacional, se vem pesquisador de fora, se o professor ou o aluno ele integra redes de pesquisa internacional, tudo isso, né? A questão da dupla titulação, que existe bastante em algumas universidades, tudo isso é internacionalização. Então, é muita coisa. E o que a gente vem tentando, o trabalho da Érica nesse sentido é bem muito bom no sentido de tentar encaixar muita coisa dentro do espaço só. A gente sabe dessa dificuldade, mas é um pouco isso que a gente vem fazendo, é pegar muita informação e tentar entender melhor, e isso é parte de um processo, né? Um ano de pesquisa é muito pouco, eu diria, né? Tanto é que eu sempre falo que o que termina é o prazo e não a pesquisa, então a gente está finalizando aqui um ano de grupo, mas essa pesquisa ela com certeza vai continuar, tá? A Lara falou sobre o nosso Instagram, @UFES Internacional, já fazendo aqui o merchan, a propaganda. Se alguém quiser mandar um e-mail também, o e-mail é ufesinternacional@gmail.com. A gente está disponível também. Érica, sem mais, eu vou passar para você. O seu microfone está desligado, viu, Érica? Só para você ativá-lo. E agradeço de novo a sua participação aqui hoje, Érica. Agora estamos tudo bem? Perfeito. Então, pronto. Então, vocês estão me vendo assim meio vesga, mas porque o Lucas, eu estou olhando para a câmera para cá e o Lucas projeta na tela aqui. Então, às vezes eu quero ver a carinha de vocês, aí eu olho para cá, mas eu vou ficar olhando para a câmera. Vamos lá. Então, boa noite para todas e todos, né? Eu queria agradecer especialmente a ação, a UFES Internacional, pelo convite, né, na pessoa do Cairo, e hoje, especialmente nas pessoas da Maria Rita e da Lara, né, já parabenizando pela apresentação. Eu também aqui faço meu agradecimento às PROG, né, especialmente na figura do professor Lucas, não por ele ser meu marido, obviamente, mas pela articulação dele em relação a essas ações pedagógicas, né, também fazer um mapeamento de lacunas da universidade e instigar os professores a criarem ações pedagógicas, né, no sentido de sanar essas ações. Acho que isso tem possibilitado, tem gerado um ânimo de união bastante interessante entre os professores, né. Eu acho que as ações pedagógicas, elas são excelentes oportunidades de atuação profissional, são excelentes laboratórios profissionais. Então, acho que assim como vocês que não conheciam esse veio da atuação internacional voltada para o ensino superior, né, acho que por meio desses laboratórios a gente pode descobrir outros também. É muito interessante isso, porque, de fato, como o Cairo colocou, é um estudo que está muito mais relacionado aos pesquisadores vinculados à área de educação, que geralmente já tem muito tempo de cargo de gestão, né, na parte da gestão do ensino superior, ou mesmo da administração pública, mas que não tem necessariamente vinculação com as relações internacionais, até porque as relações internacionais não são o melhor exemplo de longevidade de nada, né, que são uma disciplina bastante recente, formam cursos, né, muito recentes também no Brasil, que tem, portanto, um processo também muito recente, né, esse processo de internacionalização do Brasil mesmo, também é muito recente, né, basta a gente lembrar que o auge da internacionalização do Brasil começa com o Mercosul, que data da década de 90, e então não dá para a gente pensar uma internacionalização contínua antes da universidade pública, né, brasileira, antes da própria internacionalização do país, né? Então, eu acho que o legal da gente associar a expertise de relações internacionais às ações concretas que estão vinculadas à internacionalização do ensino superior, né, a gente poder também analisar a vinculação dessas ações a um próprio perfil de inserção internacional, que é do Brasil,
né? As ações de internacionalização de cada governo, muitas vezes elas acompanham os conceitos de política externa que estão associados às agendas de diferentes governos, também é bastante sintomático, então vale a pena também estudar nesse sentido. E a própria vertente mais crítica, né, dos estudos da internacionalização, elas surgem justamente por conta dos debates que ocorrem no sentido de olhar o processo de globalização, que antes era visto como processo entusiasta, né? Então, ok, como se fosse algo automático, ok, o mundo está globalizado, então todos nós temos que seguir padrões, do contrário, a gente não participa do mundo. Mas o processo de globalização, como o Edgar Morin coloca, né, que é um autor que é, enfim, especialista no pensamento complexo voltado ao ensino superior e também a didática do ensino superior, a docência do ensino superior, que ela gera processos identitários, e esses processos identitários, muitas vezes, né, eles são construções de identidade por negação, né, e aí a gente vê construções de identidade por negação no âmbito religioso, né, fundamentalista, no âmbito da construção dos nacionalismos mais extremistas, né, e a gente vê, a gente pode sim, por que não pensar que existam processos da internacionalização do ensino que também possam se voltar a esses eixos, como a gente pode pensar que a identidade pode ser construída a partir da afirmação de quem você é, e não pela negação do que você não é, e não pela negação do outro, e, portanto, pensar em processos de construção de identidade mais afirmativos, né, e, portanto, mais atrelados a processos cooperativos e não a processos competitivos, né, então é importante também a gente analisar isso, porque eu acho que encontrar um perfil de internacionalização, seja do ponto de vista de um país, do ponto de vista de um estado, de um município, do ponto de vista de uma universidade, ela engloba esse processo de perfilamento de identidade, ou seja, quem eu sou, né, onde eu estou, né, quais são as minhas demandas, qual é a função social que eu pretendo atribuir a esse processo de internacionalização, levando em consideração que a universidade é um ente público, que a universidade gera bens que são completamente que são públicos e que são bens dos cidadãos, né? E uma vez que se internacionaliza, gera bens que são globais, ou seja, são processos que também devem pensar a sociedade, né? Não pensar simplesmente no que existe de mais glamouroso, digamos assim, do ponto de vista da internacionalização, e não apenas no ponto de vista de vou participar porque todo mundo participa, porque senão eu estou fora, mas participar para gerar um fruto que seja benéfico à sua própria comunidade, à sua própria sociedade, né, ao seu próprio entorno. Então, eu acho que, em relação a isso, os estudos críticos de internacionalização, eles são muito benéficos, né, e eles são obrigatórios, né, a gente tem que fazer, no sentido de sempre pensar para onde esse processo está me levando, né, em termos de o que eu estou gerando para uma comunidade acadêmica a partir desse processo de internacionalização, e o que estou gerando à sociedade, tendo em vista que esse processo de internacionalização faz parte de uma universidade pública, e a tal como universidade pública, eu também preciso gerar bens à população como um todo, né? Então, eu acho que eu só tenho a parabenizar, né, o Cairo e todos os alunos da UFES Internacional, alunos e alunas, mas as alunas Lara e Maria Rita, principalmente pela apresentação de hoje, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, é preciso enfatizar, perdão, que esse estudo de vocês gera, eu acho que fomenta, Cairo, um eixo de profissionalização importante para o curso, né? Eu acho que traz para o alunado mais uma possibilidade de atuação, que é a possibilidade de prestar consultoria para instituições de ensino, seja ela do âmbito público ou privado, né, no sentido de que vocês estudam isso, você, Cairo, está ajudando a criar uma massa crítica, né,
que vai se tornar uma expertise e que, portanto, pode gerar, sim, pode abrir caminhos para um processo de profissionalização, né? Então, acho que gera mais um eixo profissional, e isso contempla perfeitamente o caráter da ação pedagógica. E, em segundo lugar, parabenizar, porque essa iniciativa do professor Cairo, ela dialoga com as instâncias da universidade, né? Eu acho que isso também é algo que tem que ser louvado, porque o professor está colocando o seu trabalho a serviço da comunidade, né? A serviço das instâncias da UFES, a serviço da comunidade, tem sido transparente no sentido de mostrar o que se tem gerado de resultado, né, desse trabalho. Então, agradeço também em nome da CORE, né, por essa parceria. E eu acho que também que tem um caráter da própria natureza da política pública, né? Porque às vezes a gente fala de política pública, a gente critica gestores, mas a gente não enxerga que, enquanto cidadãos, nós temos também os nossos papéis, né? No sentido de monitorar e no sentido de cobrar boas práticas. Então, eu acredito que quando a gente estuda cientificamente um tema que é da abrangência técnica de um setor específico que a gente pode contribuir para a melhoria, né, a gente está sendo um agente também, né, de política pública, né, está construindo uma cidadania importante. Bom, em relação à CORE, né, como o professor Caio falou, eu estou na CORE há pouquíssimo tempo, né, assumi em março. Foi um convite que me surpreendeu bastante, mas também me deixou bastante feliz. Eu sou bastante grata pela confiança que me depositaram, e eu me deparei com uma equipe muito, muito coesa e muito cordial, né, tanto por parte dos técnicos administrativos da CORE, como por parte da equipe da Pós-Grap, né, que me recebeu de uma forma muito amigável, uma equipe muito coesa, que encampa o projeto do outro. Então, isso tem facilitado muito o meu trabalho, né? Eu assumi a CORE e algumas semanas depois a UFES paralisou as atividades por conta da pandemia. Então, assim, eu praticamente me ambientei a CORE no meio virtual, mas mesmo assim a gente tem logrado resultados bastante positivos. É claro que boa parte dos resultados logrados pela CORE se devem a gestões anteriores, obviamente, né? Gestões anteriores à minha, porque eu peguei um trabalho que estava em andamento, então há um trabalho muito importante que tem levado a CORE a um crescimento contínuo, né? A uma expansão das suas ações de internacionalização, e não só por conta dos gestores anteriores, mas porque tem um quadro de servidores técnicos também muito, enfim, que realmente veste a camisa ali da CORE, né? A gente tem que destacar o trabalho essencial do professor Israel, Roberto Barnabé, que foi nosso colega de departamento, né? Saudoso professor Israel, não há quem não reconheça o trabalho essencial que ele fez na CORE, né? Basta vocês olharem o quadro de convênios internacionais que vocês vão ver que todos estão começando a partir de 2013 ou 2014. Eles têm mais ou menos uma duração de 5 anos, por isso que vocês tiveram dificuldade de, no ano passado, mapearem o que estava vigente, porque a gente construiu nesse ano o quadro de acordos ainda vigentes, né, que basicamente foram os acordos que foram renovados a partir do processo entre 2019 e 2020, que aí vai ter duração de mais 5 anos. Então, se vocês entrarem, já respondendo até a fala das meninas, se vocês entrarem hoje no site da CORE, vocês vão ver que essa lista já está atualizada, a lista de acordos vigentes, né? E a gente também está estudando os pedidos de renovação que a gente vai fazer, e muito provavelmente isso vai ser feito no âmbito da comissão que a gente está criando, depois eu vou falar por quê. Mas, já em resposta ao colocado pelas dificuldades apresentadas pela Maria Rita e pela Lara, se vocês clicarem na aba convênios lá no site da CORE, vocês vão encontrar o país, todos os acordos por país e todos os termos do acordo.
o que abrange aquele acordo, se é só mobilidade estudantil, se é mobilidade docente, ali você consegue encontrar também quem é o professor coordenador daquele acordo. Então, dá para vocês atualizarem essas informações ali pelo site. Mas depois eu vou falar um pouco mais do site da CORE, para apresentar outras informações, tá? Eu acho que é preciso falar... Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me responder, por favor? Sim, ouvimos. Então, pronto. Sim. Eu acho que é importante a gente considerar que a CORE, ela é bastante jovem, tá? Se a gente comparar a CORE, tempo de formação da CORE, desenvolvimento da CORE, com outras assessorias de relações internacionais de universidades públicas, ela é muito jovem, tá? Ela é muito jovenzinha. Então, se nós compararmos a idade da CORE com o desenvolvimento dela, ela tem um desenvolvimento muito expressivo, né? O tempo em que ela realmente se firmou como CORE, porque antes a gente tinha, falando a gente, que eu me sinto parte da universidade, né? Mas eu acompanhei um pouco desse processo, porque, como eu disse, eu era muito próxima do professor Israel, então eu praticamente convivi com os relatos dele, né? Sobre o momento em que a CORE realmente nasceu, né? Como um setor próprio, separado do que era a de KDT, que continua ainda existindo, mas só como um setor que administra afastamentos de pessoal docente e de pessoal técnico, né? Enfim, os afastamentos para o exterior e tudo mais. E que se cria, de fato, uma assessoria preocupada em criar um plano de internacionalização, preocupada também em prospectar, de fato, convênios que tragam contrapartidas positivas para a universidade. Então, isso tudo é muito jovem, né? Claro que tem essas iniciativas das gestões anteriores, que sempre são muito positivas, porque a gente tem sempre que, eu acho que agradecer a quem desbrava uma trilha, né? Porque a gente anda confortavelmente numa trilha, porque alguém já tirou os espinhos dali. Então, eu acho que nesse caso, em que a gente trata de uma coisa que é novíssima, de um processo que é muito novo, acho que não cabe a gente fazer críticas ao que veio antes, porque desbravar, iniciar um processo é muito difícil, né? Então, a gente só tem que agradecer a quem tirou os espinhos para a gente poder continuar caminhando, né? Então, acho que todos os que vieram antes de Israel foram desbravadores, tiraram espinhos, Israel também. Israel começou um processo também de construção importante, né? De edificação. Mas, se você entra e compara a idade das assessorias de relações internacionais de outras universidades, você vê claramente que nós temos uma assessoria muito jovem. Então, por isso, eu posso afirmar que a CORE, pela idade que tem, ela tem resultados muito expressivos, né? Bastante expressivos. E, sobretudo, se a gente trouxer essa perspectiva da geopolítica do conhecimento. Então, entendendo que há simetrias muito importantes, né, entre universidades de países desenvolvidos e universidades de países em desenvolvimento. E, sobretudo, o fato de estarmos em uma região em desenvolvimento, né? Então, dentro de um país em desenvolvimento, nós não somos a região mais desenvolvida do país, isso é uma coisa óbvia. Então, obviamente, que o nosso setor de internacionalização não vai ser o mais desenvolvido. Então, considerando todas essas perspectivas, eu acho que a gente só tem a destacar um crescimento muito positivo da CORE, mas é óbvio que tudo pode ser melhorado, que tudo pode crescer, que pode ser expandido. Acho que, como qualquer outro tipo de política pública, como qualquer outro setor da universidade, tudo pode ser melhorado e pode ser desenvolvido. Mas, enfim, como eu dizia, eu assumi tem apenas 4 meses, né? Então, a primeira coisa que me veio foi pensar o que eu poderia fazer nesses poucos meses que eu teria de gestão. A gestão já vai terminar em novembro, então eu teria poucos meses, né, para fazer algo, enfim, pela CORE, né? Então, comecei um trabalho de mapeamento também junto aos servidores da CORE, dessas lacunas, para poder pensar o que estaria ao nosso alcance enquanto equipe, né, no sentido de concretizar. Tive um apoio muito
muito expressivo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, também da Reitoria da UFES. Acho que a UFES tem investido muito em internacionalização. A gente sabe quanto espaço representa prioridade estratégica, então, exemplo disso, a Core, ela foi remanejada, né, para a didática 7, para uma dependência que é bastante grande, né, quem conheceu a Core, né, como eu conheci na época do Israel, era uma salinha minúscula, né, era a sala onde funcionava a Prog, hoje era a sala da Core. E hoje a gente tem uma mega sala, que na verdade é um conjunto de várias salas, né? E às vezes a gente não entende o que isso simboliza, mas, por exemplo, eu faço reuniões quinzenais com um grupo de assessores internacionais de universidades federais e vira e mexe aparece um debate acerca do espaço que ocupa a sua assessoria internacional. Inclusive, isso vai ser um dos pontos de mapeamento para a gente colocar em perspectiva comparada entre as universidades federais. Quantos metros quadrados tem a sala? Porque isso também expressa o quanto se pretende crescer, né? Porque o crescimento de um setor de relações internacionais, ele depende também do crescimento de recursos humanos, né? E de um crescimento operacional. E, obviamente, que se você não tem espaço físico para isso, você não cresce. Então, se foi feito um investimento no espaço, acredito que é porque a universidade tenha interesse em expandir, né, expandir a abrangência das atividades, expandir o operacional dessas atividades. Então, eu acredito sim que a UFES venha investindo bastante na internacionalização, que a internacionalização tem sido uma prioridade estratégica dessa gestão, né? E uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu assumi, que me deixou muito feliz, foi que a minha primeira atividade foi me reunir com uma rede nordestina de assessores de relações internacionais, que é a Reneutec Social. Né? Esse foi meu primeiro contato, na verdade, foi a primeira reunião da qual eu participei depois que eu assumi a Core. A princípio, foi uma rede criada pelos próprios reitores das universidades federais, no âmbito da Andifes, né? E aí eu já percebi que apareceu um conceito de internacionalização, né? E apareceu uma identificação, apareceu um perfilamento. Então, essa questão que o Mohan coloca, né, de como eu vou buscar a minha identidade, ela vem com uma identidade cooperativa, uma identidade cooperativa entre as federais do Nordeste, no sentido de reconhecer uma necessidade de desenvolvimento da região, né, e de reconhecer que a universidade tem um papel importante nesse desenvolvimento e que, portanto, haveria de ter uma rede de internacionalização voltada ao desenvolvimento da região Nordeste. Isso me deixou felicíssima, né, saber que essa iniciativa já tinha sido criada e que eu faria parte dela agora, me deixou muito feliz, porque quem me conhece sabe como eu sou entusiasta de pensar a internacionalização através do Nordeste para o Nordeste. Nós temos pensado isso muito no âmbito do curso de Relações Internacionais, daquilo que a gente pretende desenvolver enquanto ensino de graduação, enquanto ensino de pós-graduação. Então, assim, foi uma coincidência muito feliz. Eu fiquei bastante animada. E a partir disso, então, nós assinamos o convênio, né? Enquanto eu até já sintetizando parte das ações, né, das quais eu participei junto à Core nesse período, nós assinamos um convênio para firmar essa rede. Então, passamos por todas as etapas, toda a tramitação jurídica para isso, o convênio foi assinado, então a rede ela já está instituída, que é a Rede Nordeste de Universidades para o Desenvolvimento tecnológico e social, né? A partir disso, através dessa rede, a Universidade Federal de Sergipe entendeu, junto das demais universidades federais do Nordeste, que as federais deveriam adotar uma gramática própria, regional, de internacionalização, né? E a gramática escolhida por essa rede, né, que é um fórum, é a gramática dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A minha avaliação também é importante, né,
que isso apareça já como uma política. Então, há um posicionamento político da universidade, há uma política de internacionalização, com base, então, já em dois conceitos. Uma é a da cooperação em rede, do atrelamento de uma agenda da Universidade Federal de Sergipe a uma agenda Nordeste de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, ao reconhecimento de que esse desenvolvimento ele tem uma concepção que não é o desenvolvimento econômico, necessariamente, também é o desenvolvimento econômico, mas que passa daquela vertente da década de 90 do desenvolvimento econômico, né? Que também não é a vertente do desenvolvimento humano, né? Que vem com a agenda da PNUD, e nem do desenvolvimento dos objetivos do milênio, mas que vem de uma atualização dos objetivos do milênio, ou seja, a perspectiva que as grandes potências queriam trazer para a gente, enquanto país desenvolvido, aliás, enquanto país em desenvolvimento, aceitar o que era colocado como agenda de desenvolvimento pelas grandes potências, né? Reconhece que isso não é adequado. Então, com isso eu percebo que há uma tentativa já de tornar autêntica a nossa concepção de desenvolvimento, mas que olha para os ODS, apesar de também haver, obviamente, que quem estuda ODS, obviamente, que existe um olhar que tem que ser feito de uma forma crítica também aos ODS, porque não deixa de vir de uma agenda que é uma agenda onusiana, portanto, muitas vezes que hegemoniza muito as concepções e que a gente deve primar por uma autenticidade dessas concepções, mas que, por outro lado, integra universidades do mundo todo. Então, a Universidade Federal de Sergipe, junto com as federais, chegou à conclusão que, reservadas as críticas que se tem a esses parâmetros, era positivo aderir esse conceito como um conceito de internacionalização, porque muitas universidades que praticavam vertentes de internacionalização prioritariamente humanistas estavam se vertendo a essa gramática dos ODS, né? Então, a partir disso, e aí o Cairo conhece muito bem os ODS, enfim, sabe que o ODS ele vai desde a fome, né? Desde a atuação à fome, que eu acho que é o primeiro ODS, até o ODS, se não me engano, 16 ou 17, que é Paz e Justiça Social. Mas, enfim, os ODS, eles abarcam o conceito de sustentabilidade é muito amplo, né? Então, muitas vezes a gente tem a noção de que passa só pelo meio ambiente, mas o meio ambiente é um deles, né? Mas passa por uma série de questões que envolvem a qualidade da água, que envolvem questões de saneamento básico, que envolvem questões de saúde, como agora a questão da pandemia, que envolvem questões de habitação, questões de urbanização, enfim, são muitas as questões que os ODS envolvem, que se você parar para pensar, são questões muito propícias para a atuação da universidade sobre problemas sociais da sua localidade. Então, eu acredito que a universidade tenha acertado muito, e principalmente porque ela está amparada por outras universidades, ou seja, a adoção de uma agenda regional, eu acho que foi muito feliz por parte dessa gestão, ou seja, chegar a essa conceitualização a partir de um acordo regional, eu acho que foi muito feliz, né? E a partir disso, né, criou-se como prioridade no âmbito dessa rede, a primeira prioridade que foi criada foi o convênio com a ONU, né, no sentido da gente acatar o UNAI, né, que é a United Nations Academic Impact, que é o sistema de ranqueamento da própria Organização das Nações Unidas, né, que medem o nosso engajamento com os ODS. Em que sentido? No sentido de que se as nossas pesquisas, se as pesquisas que a universidade faz, principalmente as pesquisas que são abrangidas por redes internacionais, em que medida elas contribuem socialmente na consecução desses ODS, tá? Em que medida elas contribuem localmente com isso. Então, quanto mais a gente pesquisar dentro da agenda dos ODS
e verter essa pesquisa em política pública que traga produtos para a sociedade, quanto mais a gente desenvolver ações de extensão internacionais, em rede internacional, que traga produtos para a sociedade, né? E aí cada universidade cumprindo o seu papel localmente e todas as universidades juntas somando esses esforços para gerar resultados para o Nordeste, nos mais diferentes âmbitos, no âmbito da energia limpa, no âmbito da redução da fome, no âmbito da segurança alimentar, enfim, nos mais diferentes âmbitos, a gente olhar para a qualidade desses atos internacionais enquanto geradores desses produtos para a sociedade, não simplesmente a quantificação de convênios, enfim, o que eu quero dizer é o medidor, né, o barômetro da internacionalização dessas universidades do Nordeste agora passam a ser em que medida essas ações de internacionalização, a partir da adoção de uma gramática da UNAI, né, e dos ODS, elas impactam a produção de políticas públicas que se voltam à solução de problemas locais. Então, eu achei isso fantástico, porque isso pega ensino, isso pega extensão, isso pega pesquisa, né? E aí, por esse motivo, né, de eu ter chegado à CORE e ter sido apresentada a esse conceito, que eu desconhecia enquanto eu estava fora da CORE, eu pensei que nós só atingiríamos, nesses poucos meses que eu teria da CORE, resultados satisfatórios e, ao mesmo tempo, só conseguiria integrar todas as instâncias da universidade e todas as áreas de ensino dentro dessa agenda se eu criasse uma comissão. E aí foi por isso que nós, acho que talvez a principal modificação no sentido da minha gestão, não desmerecendo o que vem antes, né? Como eu falei já anteriormente, eu tenho muito respeito por tudo que vem antes de mim, porque eu acho que é isso, né? Abre trilha e favorece para que a gente tente pensar de uma outra forma, foi pensar uma comissão permanente de internacionalização para a universidade, né? Então, nós chamamos as representações docentes e discentes para compor essa comissão vai ser composta por pró-reitores de todas as instâncias, ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, pelo CODAP, porque a gente também pensa que a internacionalização ela deva se estender também ao colégio de aplicação, ela não deve ficar restrita aquilo que é considerado a Universidade Federal de Sergipe, né, os cursos de graduação e de pós-graduação, mas o CODAP também tem que ser incluído nessa política. Então, é mais uma mudança que a gente empreende, a gente inseriu o CODAP dentro dessa comissão. Nós convidamos alunos, representantes dos cursos de pós-graduação, a comporem a comissão e alunos também de graduação, né, a comporem a comissão. Então, a gente tem uma comissão que ela é multissetorial e que ela é também interdisciplinar, no sentido de que todas as áreas de conhecimento da UFES estão presentes nessa comissão permanente de internacionalização, porque a gente sabe que por mais que a gente adote um perfil de internacionalização que, por sua vez, vai gerar uma política de internacionalização e um plano de internacionalização, a gente sabe que há diferenças que devem ser respeitadas, né? No sentido de que muitos eixos de internacionalização que contemplem perfeitamente algumas áreas do conhecimento, possivelmente não vai contemplar outras, né? A gente sabe onde estão as melhores universidades para receber professores, por exemplo, para um laboratório genético, né? Isso não necessariamente vai coincidir com o que são as melhores áreas para receber, por exemplo, um aluno do petróleo e gás, né? Então, por mais que a gente adote uma linha, né? Então, a gente tem um conceito de Nordeste, a gente entende, se a gente tem um conceito de Nordeste, a gente se entende, então, como uma universidade em desenvolvimento. Portanto, muito possivelmente, a gente vai procurar nos próximos acordos, dar ênfase também a universidades que estejam em desenvolvimento, de países em desenvolvimento. Isso é importante por quê? Porque normalmente os termos de troca eles são mais equilibrados quando eles são colocados entre países em desenvolvimento.
né, dos dois lados, a gente tem termos de trocas mais equilibrados, a gente tem menos restrições para transferência de conhecimento, transferência de tecnologia e todos os outros itens que abarcam o processo de internacionalização, que como vocês mesmos colocaram, a internacionalização ela não se resume à mobilidade estudantil. A gente tem que pensar os termos de troca, principalmente quando essa internacionalização envolve inovação tecnológica, envolve propriedade intelectual, né, ou vai muito além da questão de vou fazer intercâmbio em outro país, né? Enfim, então nós temos pensado em tudo isso. Então, justamente por conta de já chegamos a um consenso, chegamos a uma gramática que é comum a todas as universidades federais do Nordeste, mas precisamos entender as particularidades da UFES. E as particularidades da UFES, no sentido de abranger todas as áreas de conhecimento, elas vão ser trazidas no âmbito dessa comissão permanente de internacionalização, né? Foi um jeito da gente convidar todo mundo, porque assim como tem UFES Internacional, que está formando massa crítica, também tem outros grupos que fazem internacionalização de outra forma. Então, a gente tem núcleos de tecnologia que fazem internacionalização já há muito tempo, professores do núcleo de tecnologia que faz internacionalização, sei lá, há quantos anos, né? Muito, muito tempo, talvez antes da existência do curso de Relações Internacionais. Então, existe muita internacionalização na UFES. O que a gente não tem é uma sistematização dessa internacionalização. E a comissão ela pretende trazer essa sistematização, né? E ela pretende também fazer com que a gente tome decisões de modo plural e de modo democrático, né? Que a gente não imponha nenhuma linha a ninguém, mas que a gente ouça as prioridades de cada área do conhecimento. Tem sido objetivo também, continuando o que tem feito as gestões anteriores, objetivos da CORE, fomentar novos centros internacionais, exemplo do CEMEP, que vocês mencionaram. O CEMEP, ele foi criado a partir de uma resolução de 2014, que permitia que os centros internacionais da UFES fossem criados, né? Esses centros internacionais, eles são centros que aglutinam ensino, pesquisa e extensão em perspectiva interdisciplinar, então são centros que necessariamente englobam cursos, grupos de diferentes departamentos, né, e GTs de diferentes áreas de ensino, mas que vertem sobre um tema que seja transdisciplinar, ou seja, que atravesse várias disciplinas, como são os estudos épicos da professora Cristina, e que possuam as suas próprias redes internacionais, né? Isso favorece muito porque o Centro Internacional ele acaba tendo autonomia de gerir os seus eixos de internacionalização e, ao mesmo tempo, eles são entidades entidades independentes para captar recursos, o que é muito interessante, né? Eles podem captar recursos, né? Enfim, para poder gerir a sua internacionalização. E outra coisa que a resolução dos centros prega também é que o centro internacional ele não é de um professor, né? O centro internacional ele tem uma gestão eleita. O regimento diz que tem que haver uma eleição. Então, todos aqueles que fazem parte dos GTs do centro, eles podem vir a se tornar os diretores, né, em algum momento. Então, o centro ele se torna uma instituição da universidade e não do professor, como geralmente é o grupo de pesquisa, né? Então, essa foi uma criação de 2014, de uma resolução específica, e agora a gente está tentando expandir esses centros internacionais. Nós já temos tido sucesso, né, particularmente a criação do CEAI, que está em fase de institucionalização, que é o Centro de Estudos Árabes e Islâmicos. Então, acho que muito recentemente é possível que a gente tenha obviamente que vai ter que passar por toda a tramitação necessária e vai ser analisado pelas burocracias que são responsáveis por isso, mas se a gente conseguir aprovar, vai ser mais uma vitória da internacionalização da UFES. Agora eu vou falar um pouco sobre
o que foi feito vou falar um pouco dos dados do último relatório que eu apresentei, relatório de gestão, para vocês entenderem um pouco mais de números, né, e também um pouco mais qualitativamente, né, o que tem sido feito pela CORE. Então, em primeiro lugar, né, lembrando que a CORE é o órgão de apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, e Pesquisa da Pós-Grap, né, ela coordena as políticas de cooperação internacional. E entre 2019 e 2020, né, esse último relatório que eu apresentei foi desse período, muito embora eu não tenha participado do ano de 2019, né, tenha, enfim, participado ainda parcialmente do ano de 2020, o que eu posso dizer é o seguinte, de lá para cá, de 2019 para cá, foram firmados 9 convênios internacionais novos, né, com Alemanha, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, Portugal e Suécia. Lembrando que atualmente o trâmite para você institucionalizar um acordo internacional pela CORE, ele é muito aberto, ele é muito democrático, no sentido de que qualquer professor da instituição pode indicar a criação de um novo acordo, qualquer aluno da instituição pode solicitar a criação de um novo acordo, desde que ele comprove a importância desse acordo ou para sua própria pesquisa, ou para o seu próprio departamento, ou para o seu próprio grupo de pesquisa. Então, exemplo disso, nessa semana, particularmente, a gente está em fase de tramitação com 4 universidades do Canadá, por conta de um pedido especial, né, que vem de alunos da medicina veterinária. E complementando essa informação, quando um aluno pede para a gente um convênio internacional porque ele quer fazer um intercâmbio, a primeira coisa que a gente faz é analisar todo o conjunto dessa universidade que vai ser contatada para saber o que ela também pode oferecer para outros cursos, para a gente criar o famoso convênio guarda-chuva. Para a gente não resumir aquela ação ao pedido do aluno que deu entrada, né, que quer que a gente dê entrada no trâmite, ou do professor, a gente busca as informações da universidade e busca também oferecer as nossas contrapartidas, né, para ver se esse acordo pode acontecer de uma forma mais ampla, ou seja, se pode beneficiar também outros cursos. Inclusive, nessa semana, quando eu estava pesquisando essas universidades canadenses, eu encontrei muitas ofertas para relações internacionais. Então, a gente fica sempre... o trâmite é demorado, porque a gente faz esse trabalho de prospecção antes de poder fazer a comunicação com o agente internacional que está naquela universidade, que é o assessor internacional de lá, né? A gente faz essa comunicação com ele para a gente poder começar a estabelecer os termos de troca. Depois a gente passa para as nossas centrais de convênios e contratos, e depois ainda esse convênio ainda passa pelo setor jurídico de cada universidade para chegar ao mínimo denominador comum, ou seja, ao texto final do acordo e aos termos que realmente vão ser aprovados dentro daquele acordo. Então, já aproveitei e complementei para vocês entenderem um pouco mais do trâmite. Então, só lembrando, né, o professor tem interesse porque ele quer fazer um pós-doutorado, ou porque ele quer instituir uma missão de pesquisa, ele entra em contato com a CORE, né, solicita que a gente que a gente inicie a tramitação e a gente dá início à tramitação. A mesma coisa, o aluno quer fazer intercâmbio na Universidade X, a CORE ainda não tem convênio com a Universidade X, então a CORE vai tentar realizar esse convênio. E já falando um pouco disso, né, também das dificuldades que a gente encontra, a gente tem um portfólio que ainda está desatualizado, né? Como vocês podem ver pelo site, que ele é de 2014, se eu não me engano, 2015. Então, atualmente, nós estamos reunindo informações para a construção de um novo portfólio. Esse portfólio ele é muito importante porque ele faz parte de um objetivo de comunicação estratégica internacional da universidade, de mostrar externamente o que é que a gente pode oferecer para um aluno que vem para cá, porque quando a gente estabelece um acordo internacional, a gente não tem que pensar
só no aluno que a gente vai mandar, mas a gente tem que... Eles nos perguntam, a primeira coisa que eles perguntam quando a gente quer estabelecer um termo para encaminhar um aluno é o que a gente pode oferecer para os alunos deles, para a gente poder desenvolver um mecanismo, né, recíproco, de reciprocidade. Então, a gente chegou à conclusão de que a gente precisa já deixar tudo isso no portfólio e escrever esse portfólio em 3 línguas, né? Português, inglês e espanhol. Então, atualmente, nós estamos comprometidos, né, com a prospecção de dados para este portfólio. Ainda falando da comunicação estratégica, outra coisa que tem acontecido agora durante a minha gestão, nós estamos revisando o site da Core, né? Nós fizemos uma prospecção de sites de assessorias internacionais de praticamente todas as universidades federais do Brasil, né? Para poder encontrar lacunas no nosso site. Nós já fizemos uma nova indicação de abas. Infelizmente, o nosso sistema nosso sistema SIGA, ele não permite modificações, reestruturações muito drásticas no site, né? Ele tem uma forma muito padronizada, então a gente consegue inserir abas. Então, o que nós estamos fazendo agora é produzindo conteúdo para a inserção dessas novas abas e traduzindo esse conteúdo. Se vocês entrarem hoje no site da Core, vocês vão ver que tem um link de encaminhamento para a versão em espanhol e que tem um link de encaminhamento para a versão em inglês. Isso faz parte, então, do nosso plano de comunicação estratégica internacional. Então, parte desse plano de comunicação estratégica internacional, temos o portfólio e o site, né? Por enquanto. E para melhorar a comunicação interna, vocês devem ter percebido, a gente criou o Instagram, né? Eu também... o Instagram da Core, que não funcionava antigamente, né? Esse Instagram também tem postagens diárias. Ele visa atingir um público, como hoje a linguagem dessa geração, ela é mais de rede social, né? A gente percebeu que, levando essa informação pela rede social, o aluno estaria mais próximo dessa informação. Vocês podem ver que diariamente é publicizado oportunidade de bolsas, oportunidade de intercâmbio, enfim, nas mais diferentes regiões do mundo, para caso vocês se interessem. Eu já assinei durante esse período alguns pedidos de alunos de relações internacionais para participar de alguns editais que justamente a gente publicou ali pelo Instagram. Então, convido vocês a acompanharem, porque diariamente a gente publica essas oportunidades, né? Nós recebemos por meio de vários canais, né? A gente faz parte de uma plataforma de difusão, que é uma plataforma que difunde para todas as universidades federais oportunidades. Então, tudo que a gente recebe, a gente publiciza ali no Instagram. Que mais? Então, vamos lá, vamos falar mais um pouco das frentes de trabalho. Então, uma das frentes de trabalho são os convênios internacionais, que eu já falei aqui em números, mas eu vou falar um pouco mais, que eu falei dos convênios que foram realizados entre o ano passado e esse ano, mas falando um pouco, de modo geral, dos convênios vigentes, nós temos 2 vigentes com a Alemanha, com a Argentina, todos venceram em 2019, estão em fase de renovação. Temos 2 vigentes com Chile, 2 vigentes com a Colômbia, temos 7 vigentes com a Espanha, 2 vigentes com os Estados Unidos, 1 vigente com a França, 4 vigentes com a Itália, 8 vigentes com Portugal, 1 vigente com Cabo Verde, né? Então, na verdade, é o único convênio que a gente tem com a África, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Temos 1 convênio vigente com a Suécia e 1 convênio com o Timor-Leste que acabou de vencer, né? Então, aqui eu encerro um pouco a minha demonstração de dados sobre convênios internacionais, né? Uma outra frente de trabalho da Core é a validação de diplomas. Nós fizemos entre 2019 e 2020 15 validações de diplomas internacionais. Fizemos para medicina, para engenharia civil, para arquitetura, para enfermagem e para ciência da computação.
Para a medicina, basicamente, a gente tem recebido uma demanda grande. Nos últimos 2 meses, eu cheguei a assinar 4 validações de alunos formados em medicina aqui na Universidade Federal de Sergipe e que pretendem estabelecer a sua profissão nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a gente entra em contato com um centro específico, agora estou procurando o nome dele aqui, não estou localizando, mas eu acho que Center for Education of Medical, alguma coisa. Eu peço perdão agora por não ter o nome específico, mas é um centro que valida diplomas para atuação nos Estados Unidos e no Canadá. Então, nós temos demandas tanto para profissionais da medicina formados pela Universidade Federal de Sergipe para poderem validar o currículo lá para atuar nos Estados Unidos, como no Canadá. Isso foi agora recentíssimo. Uma outra frente da CORE diz respeito à assessoria linguística, né, assessoria para traduções. Então, a gente tem a parte de tradução por meio da assessoria de alguns professores especificamente, mas agora a gente institucionalizou essa assessoria por um canal só, que é o Idioma Sem Fronteiras, né? Então, temos 2 professores que basicamente atuam à frente do Idioma Sem Fronteiras e que participam, né, desses processos de tradução para toda a documentação relativa ao intercâmbio docente e discente, e outras que sejam necessárias para aquilo que é o trabalho procedimental da CORE. Mas, além disso, através do Idioma Sem Fronteiras, também, do ano passado para cá, nós aplicamos 343 exames TOEFL. E agora a gente tá começando um edital que está sendo gerido por mim, pela professora Elaine, do Idioma Sem Fronteiras, para poder ministrar português para estrangeiros, tá? E a gente vai aplicar o teste de português na UFES, que é necessário para que estrangeiros que estejam no Brasil, residindo no estado de Sergipe, possam se naturalizar. Então, é um serviço que a gente vai estar estendendo à comunidade, né? É um serviço de internacionalização que não fica dentro do mundo da universidade, mas que tem um trabalho importante nesse sentido de acolhimento do estrangeiro dentro do estado sergipano. Então, isso já está em andamento, muito provavelmente a prova vai ser aplicada em outubro. Obviamente que com a pandemia nós temos algumas ressalvas, né? Pode ser que não ocorra. Nós já diminuímos a capacidade de 60 participantes para 20, justamente pensando em ocupar uma sala gigante, né, na qual todos fiquem bem afastados uns dos outros no dia da aplicação do exame. Nós temos a outra frente de trabalho nossa, é a mobilidade estudantil, né, que na verdade é a frente que está mais próxima de vocês. Atualmente nós temos 5 estudantes em mobilidade internacional, porém, esse é o dado da CORE, né, o dado do aluno que tramita pela CORE. A gente sabe que a internacionalização, muitas vezes ela passa despercebida pela universidade, né? Seja pelo aluno que faz a internacionalização, por exemplo, pela ESEC. Eu fiz pela ESEC, ok, mas qual que é seu vínculo? Qual que é seu vínculo estudantil? É com a UFES, então a UFES tinha que ser computada, né? Então essa internacionalização ela tinha que ter sido computada pela UFES, né? Então, eu fiz um estágio, mas eu fiz por conta própria. Ok, mas você não é aluno da UFES, não usou seu currículo para... Então, assim, a gente está criando um padrão agora de sistematização dessas informações para que os números de internacionalização, eles fiquem, eles sejam, né, eles gerem o seu devido impacto na universidade, né, para que, enfim, seja, não tem outra palavra, não tem uma palavra melhor do que sistematização dos dados, né, o que a gente está começando a fazer por meio de um formulário. Esse formulário, ele foi pensado também, ele foi pensado no âmbito do SEGRIFES, que é o grupo de assessores de relações internacionais das IFES, né, que reúnem todos os institutos federais e as universidades federais. Então, a partir disso, a gente foi criando conjuntamente, né, por meio de um formulário dinâmico,
todo mundo sugeriu um pouco das perguntas que tinham que ser feitas, e a gente foi adicionando, inclusive voltando para uma análise mais crítica da internacionalização, no sentido de essa internacionalização, ela computa ações afirmativas, ou seja, ok, estamos falando de números, quantos convênios, quantos estudantes, mas e aí? A gente está olhando para quantas mulheres fizeram internacionalização, né? A gente está olhando para quantas professoras mães fizeram pós-doc, a gente está olhando para quantas professoras negras conseguiram fazer pós-doc, a gente está olhando para se a universidade, quanto a universidade é receptiva, por exemplo, à entrada de um refugiado, a gente está olhando para quantos deficientes fizeram internacionalização, fizeram seu intercâmbio, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar também para a elitização do processo de internacionalização, né? E pensar que a internacionalização na universidade ela tem que ser um bem muito bem distribuído, né? E a partir disso, a gente passa para um outro tema, que é a internacionalização do currículo, que é como fazer a internacionalização chegar para aqueles que não podem fazer mobilidade acadêmica, né? Então, tanto pensar em política de bolsas para esses alunos, né? Como pensar também que eles podem fazer internacionalização, eles podem ser envolvidos no processo de internacionalização por meio de um curso internacional que é ofertado e que vai fazer com que ele valide crédito para sua graduação, né? Que assistir uma aula online, por exemplo, assistir uma aula online de Harvard, né? Então, isso já leva a gente para uma outra questão, né? Que é a internacionalização do currículo. Dentro da internacionalização do currículo, eu preciso pensar também um sistema de parametrização, porque a minha carga horária nunca é igual à carga horária XYZ. Geralmente eu tenho um sistema americano de contagem de crédito, um sistema europeu de contagem de crédito. Então, assim, a Core tem sido muito requerida nesse sentido, emitir certificados de convalidação, de compatibilização do sistema brasileiro com o sistema americano, com o sistema canadense, o sistema europeu, não sei o quê. Fui requerida para fazer uma compatibilização de um sistema europeu recentemente. E coloquei isso na pauta da Compim, porque é uma decisão que a gente vai ter que tomar, né? Porque, na verdade, esse sistema europeu ele vem da Convenção de Bolonha, então, basicamente, ele é aberto só para os países da União Europeia, que são os que compatibilizam créditos automaticamente, mas a universidade que quiser aderir a esse sistema tem que colocar isso em resolução interna da universidade, ou seja, para gerar uma resolução, você tem que gerar em estrutura normativa da universidade, né? Então, são questões decisórias que não são apenas grupos de trabalho que podem alterar, mas são instâncias superiores da universidade que têm que decidir, né? E a gente tem que decidir se isso vale a pena, ou se vale a pena a gente pensar um sistema, uma parametrização de créditos que seja sul-americana, latino-americana, enfim. A internacionalização ela envolve ela envolve questões bastante complexas, né? Que não apenas a quantificação de dados, de acordos ou de mobilidade. Ela envolve também pensar nos desdobramentos de uma decisão, de uma escolha que a universidade vai fazer. Então, a gente é sempre levado a ter que tomar uma decisão complexa. Mas temos pensado muito na internacionalização do currículo, é uma das pautas da Compim, né? Dentro da estratégia de internacionalização do currículo também, que comporta, para além da prática de cursos internacionais, que sejam disciplinas de graduação e de pós-graduação, cursos de extensão, né? E principalmente o acolhimento em termos de normas da universidade para a absorção desse crédito no currículo do aluno, que é uma coisa que não depende só da Core, depende, como eu disse, de instâncias superiores, e por isso também nós pensamos na comissão, porque todas essas decisões elas não podem ser modificadas por uma ideia assim, pontual, relâmpago, elas têm que ser profundamente pensadas, têm que ser decididas num âmbito bastante plural, porque ela vai exigir reformas, inclusive, de normativas que afetam outras instâncias, né? Então, enfim.
Mas o que a gente pode fazer, o que tem sido feito na CORE em termos de internacionalização do currículo por hora? A CORE já foi bem sucedida em relação a 2 processos de cotutela, né? Então, esse ano, basicamente, se consolidaram 2, acho que 2 foram consolidados em abril, com a Universidade de Coimbra. E a cotutela, ela tem uma importância muito grande, né? Porque ela traz não só a possibilidade de você criar uma interação entre o professor, né, da instituição de origem com o professor da instituição estrangeira que está nesse regime de cotutela, né, já que o aluno vai ser orientado por 2 professores de uma vez na sua pós-graduação, e a cotutela geralmente ela acontece para o doutorado especificamente, mas ela gera um currículo internacionalmente informado. Então, quando gera um currículo internacionalmente informado, eu gero também possibilidades de atuação profissional padronizadas. Então, quando eu estabeleço um regime de cotutela, eu não trago só para o aluno a possibilidade de ele ter uma dupla titulação, a possibilidade dele ser doutor pela UFES e pela Universidade de Coimbra, por exemplo. Mas eu trago para o aluno a possibilidade de atuar no Brasil ou em Portugal, né, profissionalmente. Porque se ele se formar no Brasil e ele quiser atuar profissionalmente em Portugal, ele vai ter que passar por todo um sistema de reconhecimento de diploma. A gente sabe que é muitas vezes é muito moroso, às vezes o profissional acaba desistindo, né? E vice-versa, a recíproca é verdadeira também. O Brasil também não tem sido tão ágil assim reconhecer diplomas, né? Eu tenho uma amiga que está na Unifesp como professora visitante, é uma argentina, seja argentina, né? Tecnicamente a gente teria aí o Mercosul, que seria uma instância facilitadora dessas validações. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, ela é licenciada, né? Ela já é doutora há muito tempo. Mas aqui no Brasil, ela não pode participar de um concurso público, nem como mestre, nem como doutora. E ela já está, se não me engano, há 5 anos no Brasil, né? Então, com uma cotutela, você evita essa saia justa. Porque você tem a possibilidade de atuar profissionalmente, de ter o seu diploma reconhecido e também ter um sistema de parametrização que permite que você seja reconhecido como apto a atuar naquele mercado de trabalho. Então, ele é muito importante, né? A gente fala que ele tem além de informar internacionalmente, porque o aluno acaba entrando num eixo de padronização curricular, no sentido de adquirir conhecimentos, né? Tanto na agenda dos conhecimentos e dos saberes, do compartilhamento de conhecimentos, mas também do compartilhamento de uma vivência universitária e de uma cultura acadêmica, né? Que é internacional, né? Ele também tem essa possibilidade ampliada do ponto de vista profissional. Então, ele de fato é uma ação que contempla o ensino, né, a pesquisa e a extensão, porque forma o aluno com padrão internacional, né, facilita e depois facilita a entrada dele no mercado de trabalho. Então, a gente tem aí uma extensão comunitária dessa atuação. E a CORE já tem essas cotutelas que já estão no site da CORE, vocês podem entrar lá e conferir que já tá, a informação já está atualizada, tá? No mais, deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. De convênios em rede, esse ano nós atualizamos o nosso convênio com o Grupo Coimbra, né? O convênio em rede, então, ele possibilita que você usufrua dos convênios da rede, né? Então, mesmo que você não tenha um convênio unilateral com uma universidade X, se aquela universidade X faz parte do Grupo Coimbra e você também, você pode usufruir dos termos desse acordo multilateral, né? Esse acordo que está instituído em rede. A UFES renovou a adesão ao Grupo Coimbra esse ano, né? E estamos avaliando
também a nossa adesão a outros grupos, a exemplo da Claxo e do Grupo Montevideo. No mais, a gente também tem que dizer que aqui nesse número de estudantes em mobilidade internacional, que eu tinha preparado o infográfico, mas aí como eu comecei a falar por telefone, não estava apresentando. Mas assim, nesse número de estudantes de mobilidade internacional também não estavam contados os PEC-Gs. Nós recebemos 4 PEC-Gs, todos basicamente do continente africano. E a gente vai participar do edital do PEC-G esse ano novamente. Para quem não sabe, o PEC-G é um programa do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, voltado para universidades de países em desenvolvimento. Então, nós entramos com o edital, com a proposta, para tentar ser escolhido como instituição receptora. Se a gente é aprovado como instituição receptora, esses alunos estrangeiros, cabe a eles nos escolher como instituição receptora, e aí a gente providencia todos os aspectos do estabelecimento deles enquanto alunos da nossa universidade. Esse ano, o PEC-G vai ser formulado em parceria entre a CORE e o DELIB. Ano passado ele foi feito pelo DELIB. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para passar para vocês. Eu acho que seria isso por hora, né? Essas são as ações que a gente vem empreendendo até o momento, né? Acho que a principal reestruturação pela qual nós vamos passar tem a ver com a instituição da comissão, da COMPIN, que é a Comissão Permanente de Internacionalização, cuja portaria eu acho que deve estar para sair, né? Nós já solicitamos formalmente a reitoria, a criação da COMPIN. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no âmbito da COMPIN, que, como eu falei, vai ter representantes tanto de todas as instâncias para que a internacionalização da UFES passe a penetrar os âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão, mas que também seja pensada de uma forma equilibrada, de modo a contemplar as mais diferentes áreas do conhecimento. Então, basicamente, a gente vai, né, ali no âmbito da comissão, tentar estabelecer, né, as melhores diretrizes de internacionalização para a UFES de um modo contínuo, né, propor sempre e debater constantemente, porque, como vocês sabem, como alunos de relações internacionais, assim como as relações internacionais estão em constante transformação, também a internacionalização da universidade está, e por isso ela deve ser repensada frequentemente, né? Então, um dos objetivos da comissão é que ela seja uma instância de reflexão constante dessas transformações e de adequação das diretrizes de internacionalização a essas transformações, que também ela possibilite um mapeamento constante, né, e a produção de indicadores e do impacto, né, dessa internacionalização. Lembrando que também a gente tem que contar como internacionalização, como o Caio já falou, a produção acadêmica internacionalizada, e a UFES tem sido uma referência nisso, principalmente na área de saúde. Recentemente nós publicamos, e vocês podem conferir isso no site da UFES mesmo, a nossa posição dentro do Times Higher Education. Eu convido vocês a conferir, porque é uma posição muito, de fato, muito instigante, muito interessante. Nós pretendemos criar um plano estratégico de internacionalização para a UFES, atrelado a essa melhor definição desse papel de internacionalização, sempre em consonância com o nosso plano de desenvolvimento institucional, obviamente. Bem, além daquilo que já foi falada, articular sempre parceria entre a UFES e as instâncias que já trabalham, que já estudam, que já prospectam a internacionalização da UFES. Então, a gente tem um desejo de se comunicar ainda mais, enfim, de uma forma mais estreita com os grupos da UFES que estudam e produzem indicadores de internacionalização. A gente pretende propor subcomissões técnicas para estudar modelos de cooperação acadêmica internacional, para fazer estudos comparativos sobre a cooperação acadêmica
no âmbito das universidades do Nordeste, no âmbito das universidades brasileiras. E também estabelecer uma periodicidade de cursos de capacitação para os servidores técnicos, servidores administrativos da CORE e também de outros setores, de outras instâncias da UFES, que queiram se capacitar continuamente no âmbito da internacionalização, levando em conta que a internacionalização ela faz parte, né, das mais diversificadas instâncias da universidade, não só da CORE, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente tem, acho que é isso que eu tenho para falar, né? E mais uma vez eu agradeço a primeira vez que eu falo representando a Coordenação de Relações Internacionais. Então, mais uma vez eu agradeço a vocês, enfim, a UFES Internacional, ao Cairo, a todos os alunos e alunas que fazem parte, a Maria Rita e a Lara, né? Agradeço de novo e agradeço também ao pessoal da CORE, né? Que que vem me possibilitando realizar esse trabalho, e ao pessoal da Pós-Grap, os meus colegas da Pós-Grap, que também têm trabalhado de forma muito, muito cordial, muito amigável, cooperativa. Enfim, eu estou bastante otimista em relação aos rumos da internacionalização da UFES daqui para frente. Então é isso, gente. Perfeito. Muito obrigado, Érica. Acho que você falou que foi o seu primeiro evento, deu um panorama bem abrangente. Eu anotei aqui, porque tinha coisa até que eu estava desatualizado, então é bom. Pelo andar da hora, eu acho que a gente pode finalizar, até porque a apresentação da Lara, da Maria Rita e da Érica hoje foi mais um intuito, como eu havia falado no início, de apresentação de resultados, e principalmente, acho que a fala da Érica foi muito, muito convidativa no sentido para quem é do curso de RI ou quem está na UFES, e nós temos quase 40 pessoas aqui agora. Foi uma fala interessante no sentido de procurar a própria CORE, ir atrás de algumas informações, né, quando tiver interesse. Por isso que ao longo da fala da Érica eu fui colocando, inclusive, coloquei o Instagram da CORE, o site, o e-mail, também coloquei o que a Lara tinha mencionado, a nossa página no Instagram, o nosso e-mail. Então, assim, a gente está aberto, claro que o espaço aqui ele é um tanto quanto fechado, e a gente sabe que os debates online vão ficando um pouco mais cansativos, mas, enfim, eu acho que eu me coloco à disposição para quem quiser debater, conversar, né? Acho que a Maria Rita e a Lara foram muito, muito felizes nas falas delas, gostei bastante, inclusive, parabenizo. Érica, agradeço de novo, né, não só pela parceria do grupo com a CORE, mas a parceria de sempre, desde que eu estou no curso, né? Isso vai além da UFES Internacional e da própria CORE, em outras questões que você mencionou. O esforço em se pensar a educação superior no Brasil, no Nordeste, especificamente na UFES, esse esforço é muito maior, e o debate que a gente fez aqui hoje é justamente parcela dele, né? E, enfim, a gente vai continuar na quinta-feira. Daí na quinta-feira nós teremos duas professoras que foram minhas professoras, inclusive, na graduação. Não vou falar quando que eu fiz graduação para não parecer muito velho. Alguém fala, eu então. E aí o debate vai ser um pouco mais, como eu diria, hoje foi um tanto quanto de apresentação e de caráteres mais em termos de desenvolvimento de pesquisa, o que está sendo feito na UFES. A própria fala da Érica foi nesse sentido. Depois de amanhã e na quinta-feira da semana que vem, acredito que o debate vai ser um pouco mais, eu diria, acadêmico, conceitual, e na quinta-feira, tanto a professora Regina quanto a professora Paula, elas integram uma rede atual de pesquisa, que eu vou ler aqui porque Rede de Investigadores e Gestores de Internacionalização da Educação Superior da América Latina. Então, é uma rede um pouco maior, mais abrangente, e
Igual a Érica tinha comentado, o intuito é debater esse tema aqui para a América Latina, depois a gente vai debater na semana que vem de um ponto de vista crítico, epistêmico, eu acho que isso é sempre interessante. Os nossos contatos estão à disposição, e quando eu digo nossos, do Grupo de Ação de Apoio Pedagógico UFES Internacional. A Érica, no caso, no site tem o nome da Érica por extenso, tem o telefone dela, se não me engano, tem o e-mail, tem o e-mail do Anselmo, da Neusilvânia, enfim, todo mundo aqui está à disposição. Eu queria saber se Maria Rita e Lara querem falar alguma coisa para fechar, querem dizer algo, se não, depois a Érica, se quiser fazer as últimas palavras, agradecer alguém, reclamar de alguém também. Enfim, fiquem à vontade. E reitero, muito obrigado mesmo pela participação e para quem está acompanhando a gente até agora. Querem dizer alguma coisa? A Lara, por favor. Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui escutar. Teve muitas coisas que a Érica falou que eu não tinha conhecimento, né? Até de redes que a gente pode entrar para saber mais sobre o assunto. Então, eu fiz bastantes anotações nesse sentido e agradecer mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço e parabenizo vocês de novo, né? E que possamos continuar juntos aí nessa empreitada, né? Com certeza. Maria Rita, quer falar alguma coisa? Assim como Lara, agradecer também pela oportunidade de poder falar, né? Foi a primeira vez que eu falei num evento assim da universidade. E agradecer também a Érica por ter esclarecido algumas questões que a gente ficou um pouco em dúvida. Perfeito. Érica, tem alguma coisa a dizer? Quer encerrar? Tô satisfeita. Só isso, só agradecer novamente e dar parabéns para vocês, né? Para as meninas também. E é isso mesmo. Muito obrigado. Enfim, quem tiver interesse, quinta-feira, também às 18h30, a gente continua um pouco desse debate. Tá bom? Certo, tá certo. Boa noite para vocês.